Olá, muito bem-vindo a todos a mais um encontro semanal de Geografia, professor Paulo, para mais aí um conteúdo. E hoje nós iremos estar abordando aí a continuidade sobre a ocupação do espaço geográfico, né? E estarei mostrando aqui para vocês um slide aonde nós iremos estar compreendendo mais aqui sobre essa questão das ocupações aí do espaço geográfico, né? Então, desde já eu agradeço aí a presença de todos, tá? Para mais um compartilhamento aí de um conteúdo, ok? E vamos estar dando aí andamento ao espaço geográfico, né? Lembrando aí que nós tínhamos visto esse conceito básico da geografia, que é o conceito de espaço geográfico, que no caso seria aí qualquer tipo de área pelo qual teria aí a interferência do homem, né? Ou a ocupação do homem. Lembrando que aí o espaço natural, ele já seria aí, o nome mesmo já diz, né? Criado e ocupado 100% ali pela natureza, não há alguma interferência do homem. Já o espaço geográfico é diferente, pois há aí a ação e a interferência antrópica, ok? Então, aqui nós veremos aí as diferentes formas de ocupação do espaço geográfico, no caso aí em âmbito rural e também em âmbito urbano, ok? Bom, dentre a ocupação dos espaços rurais, normalmente nós vemos aí, né, uma paisagem mais simples, uma paisagem onde se vê menos construções, pois o objetivo não é exatamente a construção, e sim aí as atividades rurais, né? Então, por isso que nós vemos aí as predominâncias mais relativas aí ao trabalho da agricultura do que a construção propriamente dita. Não significa que, nesse caso, a interferência aí seja mínima. Não, por exemplo, muitas das vezes, a devastação de um pedaço de uma floresta para a criação de pastos, ela é tão danosa quanto a devastação de uma floresta para a construção de um condomínio de prédios, né? Porém, você não vê, através ali da construção, você não vai ver, né, no pasto, aparentemente, digamos assim, um impacto ambiental. Pois você vai ver um pasto, você vai ver um mato, você vai ver o boi ali pastando na área, tá? Diferentemente de você ver ali um conjunto de prédios. Digamos que a paisagem, o recorte da paisagem geográfica é muito mais impactante olhando, obviamente, uma construção ali de um condomínio de prédios, do que, no caso, eu olhar, analisar a paisagem geográfica de uma área rural, ok? Mas, nesse caso, ambos os impactos são, sim, de extrema importância, né? E altamente aí maléfico ao meio ambiente natural, ok? Bom, vemos aqui a área urbana, como aquilo que eu falei para vocês. Ambos os cenários, há a interferência do homem e há os impactos referentes à natureza, sim. Porém, né, aos nossos olhos, ao recorte da paisagem, é muito mais impactante a área urbana. Bom, dentre a evolução das cidades, nós vemos aí, né, que ao longo aí da evolução da história do Brasil, por exemplo, sempre começa aí com pequenos aldeamentos, né, as aldeias, aldeamentos elevados aí à vila, tá? E depois a centros locais, centros regionais, cidades, metrópoles regionais, metrópoles nacionais, cidades globais. Então, aqui, na evolução da cidade,
nós podemos lembrar muito, né, uma matéria aí que vocês devem ter visto há uns anos atrás, que foi a hierarquia, tá? No caso, como estamos falando de cidade, nós estamos falando do meio urbano, hierarquia urbana. Provavelmente nós iremos dar uma aprofundada nisso aí posteriormente aí, ok? Nós vamos ter aí alguns encontros aonde vocês irão aí estar analisando essa questão das formas de ocupação urbana, tá? A forma de ocupação rural, ela é muito simples, porém, nós podemos aí dar mais ênfase nessa forma de ocupação urbana. Por exemplo, hoje nós iremos estar dando uma olhadinha nos tipos de cidades, ou seja, de acordo com a forma aí de ocupação, nós vamos ver essas categorias, esses tipos de cidades. Vamos lá, gente. Rapidamente, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Primeiramente, aí, cidades com foco em religião, ou seja, grande parte da economia dessas cidades, elas vivem aí ao redor de um assunto, né, de uma atividade, que nesse caso, atividade seria a atividade religiosa. Não a dizer que não se trabalhe outra forma, mas digamos que a atividade aí, o foco, a referência da determinada cidade, ela é a religião. Bom, a outra, nós vemos mais aí em cidades um pouco maiores, que no caso aí são as cidades com classificação político-administrativas. Normalmente são aí as capitais, tá? Ou também podem ser algumas cidades de grande relevância para o país, como, por exemplo, aí São Paulo, tá? Brasília, como vocês estão vendo aí também, a Washington, nos Estados Unidos, Londres também, dentre outros exemplos aí que nós possamos citar. Não obrigatoriamente uma cidade político-administrativa ela é uma capital. Ela pode ser uma cidade de grande relevância para aquele país ou para aquela região, ok? Bom, temos também as categorias aí de cidades que são referenciadas aí como industriais, né, como, por exemplo, nós vemos ali a cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. Em razão aí do seu grande polo industrial, a referência dessa cidade é o quê? É o turismo, a religião, decisões políticas? Não, são as indústrias, é o emprego. Normalmente as pessoas vão para esse tipo de cidade para procurar um emprego, e não simplesmente para passear e conhecer a sua história, ok? Então, a referência desse tipo de cidades seria, aí, nesse caso, a indústria. Bom, temos também as cidades bem conhecidas aí como cidades portuárias, né? Que no caso aqui perto de nós temos Itaguaí, por exemplo, que é uma cidade aí que as pessoas, quando falam em Itaguaí, por exemplo, já remete aí à cabeça Porto, né? A cidade de Santos, São Paulo, ela também, quando se fala Santos, o que vem à sua cabeça? Normalmente, na maioria das pessoas, vem a palavra Porto também, Porto de Santos. Paranaguá, um pouco mais ali na região sul, Porto também. E assim vai, tá? Não que essas cidades em questão tenham somente, unicamente essa atividade, não. Mas a principal aí, a referência seria essa. Gente, para vocês descobrirem qual a classificação dessas cidades é fácil. Basicamente, basta você falar o nome da cidade e tentar lembrar de uma palavra que seja referência para essa cidade. Por exemplo, Angra dos Reis, turismo. Paraty, turismo. Porto Real, indústria. Entendeu? Volta Redonda, indústria. Ok?
São Caetano, indústria, e assim vai, tá? Aparecida do Norte, religião. Cachoeira Paulista, religião, e assim vai. Brasília, política, entendeu? Então é mais ou menos dessa forma que você consegue. Fortaleza, turismo também. Dessa forma aí que você consegue acabar de forma natural classificando a cidade. Basta vir aí à sua mente uma palavra, né, que possa usar como referência a ela. Ok? Beleza, então. Deixa eu botar mais uma aqui. Rio Claro. Pode ser aí uma cidade agrícola, por exemplo. Ok? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, ó. Turísticas ou lazer. Tá? É aquilo que eu falei também. É a referência que vai fazer você conseguir compreender qual classificação elas se encontram. Vocês estão vendo algumas cidades aí de Minas, que são muito parecidas. Cidade de Las Vegas, também. É muito difícil você imaginar Las Vegas como uma cidade industrial. Mas não tem indústria em Las Vegas? Tem. Porém, a predominância é o turismo. Ok? Estão vendo também uma cidadezinha da Europa, uma cidade antiga da Europa, Portugal, né? Uma cidade que fica em Portugal também, né? Pelo tipo de construção aí, dá para nós compreendermos, ok? É basicamente isso daí, tá? Também temos a cidade de múltiplas funções, ou seja, aquelas que quando você vai tentar referenciar alguma classificação, o que vai acontecer? Vem vários tipos de atividades à sua mente, tá? Então, quando você pega ali algumas cidades, Belo Horizonte, por exemplo, já vai vir aí à sua mente o turismo, já vai vir a indústria, já vem também política administrativa, tá? Ou seja, várias atividades podem vir aí acerca desses tipos de cidades, ok? E aqui também nós temos como exemplo cidades espontâneas e planejadas. Quando nós adentrarmos aí um pouquinho mais acerca de urbanismo, né, vocês vão entender que as cidades elas podem crescer, elas podem expandir, tanto de forma natural, ou seja, ela se expande de acordo com aquilo que ela vai precisando ali na hora, tá? Que seria a cidade espontânea. Ela não tem um planejamento ali 100% praticado, tá? E as cidades planejadas, que desde seu início, ela já estava ali na planta direitinho, com a disposição de ruas, divisão de loteamentos, tudo certinho, tudo direitinho, tudo com um objetivo, tá? Diferentemente aí de uma cidade espontânea, que ela vai crescendo conforme a necessidade, tá? Há também as cidades mistas, né? Que no caso aí, por exemplo, o Rio de Janeiro, nós podemos considerar como cidade mista porque parte da cidade do Rio de Janeiro, ela foi sim planejada. Quando a gente volta lá, na época de Nilo Peçanha, por exemplo, onde ele quis transformar Rio de Janeiro em uma Paris, né? Onde ele chegou a desmontar ali alguns morros, até como o Morro do Castelo, por exemplo, desmantelou o morro inteiro, simplesmente para estar aterrando a área ali litoral, né, para estar planejando os futuros bairros do que seria ali a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Ou seja, parte da cidade cresceu ali de forma espontânea e parte da cidade cresceu de forma ali parcialmente planejada, tá bom? Diferentemente de Brasília, que foi 100% planejada, no caso aí por Oscar Niemeyer. Ok? Gente, a explicação acerca desse tipo de cidade é somente isso. Bom, a partir dos próximos encontros, estaremos adentrando um pouquinho mais acerca dos conceitos de urbanização e também dos impactos ambientais que isso pode causar. Isso é muito importante, ok? Então, vou estar mostrando aqui para vocês
a atividade do dia, tá? Lembrando que eu vou estar pontuando ela posteriormente, tá bom, gente? Nós vamos começar aí a fazer a nossa coleção de pontos desse quarto ciclo e último que está surgindo aí, ok? Bom, a pesquisa que vai consistir é uma coisa muito simples, uma gulgada você vai conseguir resolver. Muito rápido, muito simples, muito objetivo, que é o seguinte, ó. Você vai estar pesquisando três cidades classificadas como religiosas, 3 políticas administrativas, 3 industriais, 3 turísticas e 3 planejadas. Lembrando que pode ser até cidades fora do nosso país. Cuidado para você não estar escrevendo o nome do país. Ok? Quer ver um exemplo? Vamos lá. França. Não, eu vou botar como cidade turística França. França não é cidade, França é país. Ok? No caso aí, já vou até dar uma dicasinha aí a respeito disso. Paris é uma cidade turística. Está dentro ali. Ok? Beleza, gente? Só isso. É só abrir, fazer, enviar para mim e sermos felizes. Ok, gente? Então, assim, fica aí o nosso vídeo do dia. Agradeço aí a oportunidade, a presença de todos e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.